Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos 7º anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 15. Então contamos com a sua colaboração. Quem porventura está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais necessários para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações, beleza? Então, vamos para mais uma aula de História, a aula número 15, e contamos com a sua colaboração. Na nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a escravidão moderna na África e também nas Américas. Então, prestem atenção, é um assunto top e é um assunto de suma importância. Nós vamos começar falando sobre o contexto histórico. Ao longo de mais de 300 anos, os escravos negros foram responsáveis pela produção de boa parte das riquezas no Brasil. Então, na nossa história, na história brasileira, muita riqueza foi adquirida através do trabalho escravo. Nós podemos ver ali no período da cana-de-açúcar, da economia açucareira, onde os escravos trabalhavam ali nas plantações de cana-de-açúcar, no período da mineração. Então, muitas riquezas que foram adquiridas pelo Brasil em séculos anteriores, essas riquezas deveu-se ao trabalho escravo, ok? Milhões de africanos foram tirados de suas terras para uma viagem na qual aproximadamente a metade morria de fome, doenças e maus tratos. Então, os escravos, todo mundo sabe, né, tem uma história de pessoas que eram maltratadas, eles passavam fome, não se alimentavam direito, muitos morriam de doenças, maus tratos, enfim. Então, historicamente, na história da escravidão, a gente vai perceber isso, né? A doença, os maus tratos que os escravos sofreram. E, infelizmente, o nosso país, o Brasil, fez parte disso. Ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre o comércio de escravos, um negócio lucrativo, né? Ninguém ia traficar escravos se não gerasse capital, se não gerasse dinheiro. Então, era algo muito lucrativo, por isso que muita gente começou a traficar e também a vender escravos. A princípio, pessoal, os escravos eles eram trazidos da África para a América com o objetivo de suprir a falta de mão de obra. Então, a princípio, logo no começo, os escravos eles saíam de lá da África e vinham para a América com o objetivo, com a finalidade de trabalhar, de servir de mão de obra, porque estava faltando mão de obra, estava faltando pessoas para trabalhar. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo, esse escravo, que a princípio vinha para trabalhar, ele passou a servir de negócio, de mercadoria. E agora passou a ser um negócio muito lucrativo, uma coisa que gerava muito dinheiro, capital. Então aquele escravo agora ele não vinha mais da África simplesmente para trabalhar. Ele passou a vir da África agora para ser vendido, para servir de negócio, de mercadoria. Então a gente pode ver aí uma evolução e uma modernização da escravidão. Uma escravidão que a princípio surgiu para suprir a necessidade de falta de mão de obra, agora essa escravidão ela passa agora a ser um negócio. E convenhamos, um negócio que nessa época gerava muito dinheiro, ok? Clarinho, clarinho. Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre o tráfico de escravos negros. Na África, os escravos eram adquiridos por traficantes a preços baixos e revendidos a preços altos aqui na América. Então, os traficantes eles compravam os escravos por um valor baixo e vendiam aqui na América por um valor muito alto, ou seja, lucrava através da venda dos escravos. Bebidas, ouro, tecidos, cavalos, armas e outros produtos serviam de moeda de troca. Então o camarada trocava um escravo ali por um tecido, trocava um escravo
por uma bebida, então realmente o escravo se tornou um negócio, se tornou uma mercadoria, certo, gente? Quando chegavam à América, os escravos, normalmente eles eram colocados à venda ali nos mercados. Então se colocava os escravos nos mercados e ali os escravos eles eram vendidos, ok? Eu separei para vocês aqui, galera, esse mapa que mostra aí as rotas dos escravos para o Brasil. Se vocês observarem aí, nos séculos anteriores, as 3 cidades brasileiras que mais receberam escravos vindos da África foram Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Então essas 3 cidades foram as que mais receberam escravos aqui no nosso país nos séculos anteriores. Normalmente, esses escravos vinham da África para o Brasil em barcos, em navios, e eles desciam ali nos portos da cidade do Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro. Como vocês podem também observar no mapa, os países da África que mais traficaram escravos para o Brasil foram Guiné, Congo, Angola e Moçambique. Então, muita gente da África, muitos escravos, milhões de escravos saíram ali do continente africano com destino à América e principalmente para o nosso país, o Brasil. Ok? A viagem para o Recife, pessoal, durava em média 35 dias. Então, era 35 dias navegando ali pelo mar, pelo oceano. Para Salvador, durava aproximadamente 40 dias. E para chegar ao Rio de Janeiro, durava ali cerca de 60 dias e às vezes poderia durar meses. Se tivesse algum problema ali com o navio, com o barco, enfim, na navegação, essa viagem, dependendo, poderia durar mais dias, poderia durar meses, ok? Em razão das péssimas condições de viagem, inclusive acorrentados nos porões dos navios, o índice de mortalidade era alto. Por isso, os navios que transportavam os negros ficaram conhecidos como tumbeiros. Então, aqueles navios que transportavam os escravos da África para a América, esses navios ficaram conhecidos como navios tumbeiros ou então navios negreiros. Por que navio tumbeiro? Tumbeiro vem de tumba. Tumba é onde se enterram os mortos. Então, durante a viagem, muitos escravos acabavam morrendo, então daí se surge o termo, navio tumbeiro, que vem de tumba, vem de mortos, ok? Clarinho, clarinho? Nós vamos agora falar sobre alguns conflitos culturais, As principais mudanças culturais impostas aos escravos negros africanos eram, quando eles chegavam aqui na América, o que é que eles deveriam se adequar? Questão da alimentação. Os escravos eles comiam apenas o que o Senhor lhes dava. Era uma alimentação péssima, muitas vezes comia do resto, Então, a alimentação escrava não era uma alimentação adequada, pelo contrário, era uma alimentação péssima. Roupas. Os escravos eram obrigados a vestir grossos panos de algodão. Então, muitas vezes estava ali um período de calor e os escravos eles eram obrigados a vestir a roupa, roupa de algodão, uma roupa muito grossa, certo? A língua. Eram obrigados a aprender a língua local dos portugueses. Então, os escravos, muitos tinham seu determinado idioma. Só que quando chegavam aqui na América, levando em consideração aqui o Brasil, eles eram obrigados a aprender o português. Eram obrigados a mudar o idioma e se adequar ao idioma ali do local que eles estavam. E a religião, os escravos também eles eram obrigados a adotarem o catolicismo como a religião oficial. Muitos escravos já tinham a sua respectiva religião. Só que quando eles chegavam em um determinado local, eles eram obrigados a mudar de religião e seguir a religião daquele local. Certo? Clarinho, clarinho. Uma curiosidade aqui importante. Então, o tráfico de escravos foi tanto que em algumas regiões da África ocorreu, de acordo com os estudiosos, um fenômeno conhecido como vazio demográfico. Em algumas regiões do continente africano, aconteceu realmente um esvaziamento populacional. Então, foi tanta gente traficada da África para outros continentes, principalmente aqui para a América,
que os estudiosos eles chamam de vazio demográfico, né? Teve alguns locais, algumas regiões da África que realmente se esvaziou a população de tanta gente que veio traficada, né? Que veio para servir de escravos em outros continentes, ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre a resistência escrava. Vamos ver aqui algumas das principais formas de resistência dos escravos. Os escravos, gente, eles empreendiam fugas para os quilombos. Professor, o que eram os quilombos? Quilombos eram locais que normalmente recebiam escravos fugitivos. Então, os quilombos, normalmente eles eram construídos, né, ali escondidos, normalmente no meio da mata. E todo aquele escravo que fugia do seu senhor, não tendo para onde ir, eles procuravam refúgio ali nos quilombos. Outra forma de resistência escrava era o suicídio. Muitos escravos eles se suicidavam e era comum os escravos tentarem o suicídio comendo terra. Isso mesmo, eles comiam terra, né, para que comendo terra eles pudessem adoecer e acabassem morrendo e se suicidando. Então era muito comum você encontrar escravos, né, tão mal, escravos querendo morrer, querendo sair daquela agonia, daquela forma de vida que eles tentavam se suicidar comendo terra. As mulheres provocavam abortos. Então era outra forma de resistência, né? Muitas mulheres ali abortavam. Os escravos, eles também, alguns assassinavam seus donos, seus patrões, né? Tinha alguns escravos revoltados que não suportavam as condições, o tratamento. Então muitos escravos, como forma de resistência, eles acabavam matando, né? Assassinando os patrões, os seus donos. Também alguns escravos colocavam fogo nos canaviais, nas plantações ali de cana-de-açúcar, quebravam as máquinas dentro do engenho, né, do engenho de açúcar, enfim. Então aqui tem algumas formas de resistência dos escravos, né? Tem escravo que aceitava tudo aquilo na maior tranquilidade, né? Só que tinha alguns que não suportavam. Tinha alguns que não vinham ali os maus tratos, não podiam ver os maus tratos, a forma que eles eram tratados e ficar de braços cruzados. Então muitos escravos eles agiam de forma diferente, né? Agiam com resistência, se suicidavam, fugiam, matavam seus donos, que era uma forma de tentar sair de toda aquela perseguição e de toda aquela vida injusta que os escravos sofriam. Ok, pessoal? Clarinho, clarinho? Eu separei para vocês aqui algumas informações importantes, ó. Você sabia? Ao longo dos séculos 16, 17, 18 e 19, mais de 10 milhões, isso mesmo, 10 milhões de africanos foram trazidos à força para a América. Então, durante esses séculos aí, 16, 17, 18 e 19, aproximadamente cerca de 10 milhões de escravos, né, de africanos saíram ali da África e vieram para a América. Desses 10 milhões, estima-se que 4 milhões vieram para o Brasil, né? Então, da América, o Brasil foi um dos países que mais recebeu escravos traficados ali da África. Ok? E a escravidão, pessoal, nessa época aí servia de distinção, de diferenciação social. Então, como era que acontecia? Se você tivesse escravos e muitos escravos, você era da elite, era rico. Se você não tivesse escravos, você era pobre. Então existia aí uma distinção social. A escravidão ela serviu de distinção social. Quanto mais escravos você tivesse, mais rico você era, mais prestígio, importância, mais da elite você era considerado. Ok? Então, algo muito triste, né? Que a escravidão passou a servir para diferenciar uma pessoa na sociedade. Quanto mais escravo ela tivesse, mais importância ela tinha. Inclusive, pasmem, tinha ex-escravos, né? O camarada deixou de ser escravo e para ter um certo grau de importância na sociedade, o camarada deixou de ser escravo e começou agora a comprar escravos. Ou seja, ex-escravo praticando agora a escravidão. Isso também era algo muito comum, né? Normalmente esses ex-escravos faziam isso para ter um pouco de importância ali na sociedade, ok? Eu quero encerrar, pessoal, a nossa aula de hoje deixando essa reflexão aqui, esse pequeno texto, essa pequena frase para vocês. A escravidão é um mal
que não devia acontecer a ninguém. Na história da humanidade, né, o mundo, né, o homem passou já por diversas tragédias. Eu posso enumerar aqui algumas, né? O Holocausto, as bombas atômicas que foram jogadas ali nas cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima. Então, muitas tragédias já aconteceram na humanidade. E a escravidão também, infelizmente, foi uma dessas tragédias, né? A escravidão, ela não deveria acontecer a ninguém e, infelizmente, né, o nosso país, durante muitos anos, muitos séculos, acabou praticando a escravidão. Mesmo após a abolição da escravidão, né, em 13 de maio de 1888, mesmo após ter sido assinada a Lei Áurea, que pôs fim à escravidão, mesmo assim, a escravidão ainda acontecia. Então, a escravidão é um mal que não deveria e que não deve acontecer a ninguém. Ninguém merece servir de mercadoria, ninguém merece servir de negócio, ok? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Espero aí ter contribuído de alguma forma, beleza? Fiquem com Deus. Tchau. Fui.